Bom dia a todos, paz, saúde, força e bênçãos do Senhor. Neste final de ano estaremos falando sobre a preparação, a prisão, a morte e a ressurreição de Jesus nos seus últimos passos aqui na Terra. Os vídeos nós publicamos para a honra e glória do Senhor. Tudo pertence a Ele, tudo é dele, toda honra, toda força é pertencente a Ele. Hoje falaremos da preparação para que Jesus cumprisse o final da sua jornada sobre a terra, especialmente o ministério da prisão, da morte, da ressurreição e as consequências disso. Jesus se prepara para cumprir o determinado conforme as profecias do Antigo Testamento, especialmente a de Isaías 53, onde relata os passos do final da missão do Filho. Isto em relação ao juízo final e à salvação. O relato começa exatamente na proximidade do dia da Páscoa. A Páscoa nas profecias simbolizava o Cordeiro de Deus que substituiria o sacrifício do Cordeiro sem mácula, quer dizer, o próprio Jesus, cumprindo a justiça e trazendo a redenção dos escolhidos. No entanto, a preocupação do Sinédrio, dos principais sacerdotes e escribas, não estava nos preparativos para a celebração da Páscoa, e sim como fariam para tirar a vida do real Cordeiro. A preocupação repousava no receio de como o povo reagiria sobre isso, sobre esse intento, Cumprindo-se a profecia, Judas Iscariotes é possuído por Satanás, que o levou a se encontrar com os sacerdotes e capitães, para assim arquitetarem a estratégia como lhes entregar Jesus. Podemos notar que o próprio Satanás age de acordo com a profecia, sem, contudo, ter ideia do decreto de Deus. Pensava ele, Satanás, que seria vitorioso. Ele, que aí teria vitória, porém, a vitória é de Jesus e sobre Jesus. Judas entrou em acordo com os principais do povo e combinaram que o entregaria tendo como pagamento 30 moedas de prata. E ele buscava uma boa hora apropriada para entregar a Jesus, para não haver tumulto. Jesus, para cumprir toda a lei, conforme ele mesmo afirma em Mateus 5,17, quando diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, vim para cumprir. Como estava apenas a 2 dias da comemoração da Páscoa, Jesus celebra a última Páscoa ritualística com os discípulos, entre os quais estava o traidor, Judas, que logo em seguida o trairia com o beijo chamado comumente de o beijo da traição. Encerraria esse ritual substituindo-o pela Santa Ceia. A Páscoa está extinta. Ele cumpre todo o ritual e afirma. Lucas 22:18. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Por isso, a profecia de Cristo em Apocalipse 19:19 diz: então me falou o anjo, escreve bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. E ainda no verso 17 do mesmo capítulo, ele diz: se reúnem todos os chamados para a grande ceia da bodas. A ceia toma lugar da Páscoa. Por quê?
O último e verdadeiro Cordeiro é o principal personagem divino da comemoração. Aqui retrato o que a palavra do Senhor narra. Lucas 22, 19 a 22. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Este é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Na Páscoa, sacrificava um cordeiro sem mácula ainda, profetizando a vinda deste cordeiro real. Semelhantemente, depois de cear, tocou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar. O último ato de Jesus, como preparação para cumprir a profecia, está em sua oração no Getsemane. Tenho para mim que Jesus realmente nesta oração, renuncia a sua vida em favor de todos os escolhidos, ou de todos aqueles que seriam salvos. Pois temos a narrativa que diz, em Mateus 26, 36 a 46, no Getsemane, isso no verso 38, a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus, nesse instante, já estava sentindo todo o padecimento que sofreria. Por isso foi orar ao Pai e assim orou: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isso estava no verso 39 do mesmo capítulo. E no verso 42, Jesus orou: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. No Evangelho segundo Lucas, a narrativa nos diz no capítulo 22, 39 a 46, no verso 46 especialmente, nos fala que apareceu um anjo do céu que o confortava, no verso 44. E estando ele ainda a orar mais intensamente, aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra, simbolizando tudo o que aconteceria na cruz. Se observarmos atentamente, perceberemos que Jesus, nesse instante, já estava sofrendo todas as agonias pelas quais passaria logo a seguir. Sua prisão, o escárnio, as cusparadas que sofreria, o sofrimento na cruz, o sangue derramado, que seria o sinal em todos os que seriam por ele, por esse sacrifício cabal salvos. Neste sofrimento, podemos perceber que ele, como nosso sumo sacerdote, quando oramos com sofrimento agudo, confiantes na sua mediação, podemos ter o conforto que o Espírito Santo nos dá, como deu a Jesus. Pois, segundo Romanos 8,16, ele habita em nós e, nos versos 26 e 27, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, pois ele conhece e sonda qual a intenção do Espírito, e intercede por nós segundo a vontade de Deus. Olhando, meditando neste episódio da vida de Cristo, tenho para mim que o Natal se tornou apenas uma festa para banquetes daqueles que se alegram na efemeridade da vida. Poucos se dão conta que ele veio para sofrer todo esse sacrifício para a salvação. Poucos são os que entendem que Jesus nasceu para assumir em seu sacrifício a justiça que merecíamos e a redenção de que não merecemos. A redenção para aqueles que serão salvos e a justiça para aqueles que continuam a desacreditar em Cristo Jesus. A pergunta que eu deixo é: como comemoramos o Natal ou o nascimento de Jesus ou a morte de Jesus? A ressurreição de Jesus? Como o mundo comemora? Voltados
os prazeres efêmeros ou para a salvação eterna que Ele nos trouxe. Deus derrame profusas bênçãos sobre cada um dos seguidores, irmãos, amigos e familiares. Se você deseja cooperar na divulgação da palavra, inscreva-se, comente, pergunte e compartilhe. No próximo vídeo falaremos da prisão. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.